esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou aos 12 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Reverendo Diácono Jimenez, Renildo, saúdo a todos os frades da Ordem dos Frades Menores, saúdo a você, devoto e devota de Santo Antônio, e você que nos acompanha pelas mídias sociais do nosso santuário Santo Antônio, aqui do Distrito Federal, Brasília. A todos, saudação no Senhor e a bênção do Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, quem sou eu para falar de um grande taumaturgo? Sou nada, muito mais diante dos irmãos dele, os nossos frades menores franciscanos, filhos do Pai Seráfico, São Francisco, que na igreja do século XIII iniciou uma reforma na vida religiosa. E o Pai Francisco dizia: a nossa regra são os 4 evangelhos. E aí, esses irmãos pobres e alegres. A marca do franciscanismo na igreja é a pobreza e a alegria. Alegria por não ter nada, e alegria de ao mesmo tempo ter tudo. Porque não tendo nada, nós abraçamos, os frades franciscanos abraçam o tudo que é Deus, que é Jesus. É tão tudo que o Pai Seráfico chama irmã para toda a natureza. Esses homens, dançando
e se alegrando por essa vida austera, por imitar os primeiros apóstolos, por imitar a pobreza do presépio e o despojamento do Calvário, vão e se hospedam no mosteiro dos cônegos agostinianos da Santa Cruz. E lá reside Dom Fernando, um dos irmãos cônegos. E aquele cônego, olhando aqueles frades pobres e alegres, que iriam para o Marrocos dar a vida por Cristo, ele olhou, eu tenho certeza que os olhos dele brilhou, e diz assim: mas eu quero ser assim. Mas tudo aquilo que eu conheço, tudo aquilo que eu aprendi, não é nada perto desses homens que são felizes porque não tem nada. No mundo onde prega quanto mais eu tenho, mais eu sou feliz, a ordem dos frades menores nos ensina que não ter nada é muito melhor do que ter muita coisa. Um frade franciscano, um dia, questionando uma pessoa que possuía muita coisa, falou assim: coitadinho de vocês, vocês são tão pobres, vocês não têm, deve ser muito infeliz a vida de vocês, né? Aí o frei olhou, deu um sorriso e falou assim: que data do mês nós estamos? Ah, frei, 5 ou 10. Eu não tenho nada para pagar, nem boleto, nem cartão de crédito. E você? Eu durmo se eu tenho alguma coisa para comer. Eu como, se não tenho, no outro dia eu comerei. Mas Deus nunca me deixou sem alimento. Olhai as aves do céu e os lírios do campo. E a empresária olhou assim para aquele frade pobre e descobriu, de uma maneira bonita, que quem era infeliz era ela, e não aquele frade franciscano. Pobre. Pobre não é ser miserável. Pobre. E Santo Antônio olhou aquilo ali, aqueles frades que foram e deram a vida, e voltou os restos mortais, se eu não me... Não é verdade, frei? Eles foram, deram a vida, morreram e voltou os restos mortais dos frades. E Santo Antônio disse: é isso que eu quero para a minha vida. Fernando. Depois pede para ingressar na ordem dos frades menores e escolhe o nome de um grande santo do deserto, Antão. Antônio. Antônio. E o pai Francisco, o pai seráfico, quando olha para ele pela primeira vez, no capítulo das esteiras, em Assis, não é porque eu sei que eu li algumas coisas, viu, frei? O senhor me corrige, por favor. Olhou para aquele frade e algum outro frei e falou assim: pai Francisco, aqui está Frei Antônio. E ele olhou para Frei Antônio e viu naquele jovem, você que é jovem, que está deixando a sua juventude por causa desse mundo cão, que só quer roubar de ti a tua juventude e te devolver o bagaço. O jovem Antônio, quando viu o pai seráfico, o pai Francisco, naquele encontro bonito que tiveram em Assis, depois ele manda um bilhete escrito assim: meu bispo. Era assim que São Francisco se dirigia a Santo Antônio. Porque Santo Antônio é um taumaturgo, um exímio pregador. E aí inicia, na ordem dos frades menores, essa história de amor. Essa história tão bonita desses dois santos que se encontraram, Francisco e Antônio. Vocês sabem muito mais do que eu quem foi Antônio. Muito, muito mais. Mas algumas partes da vida dele me enriquecem muito no meu ministério sacerdotal. Primeiro,
o amor à Virgem Maria que Antônio tinha. Era tão grande que a Virgem Maria deu para ele o próprio menino Jesus, dos seus braços entregou a ele, de tanto amor que ele tinha à Virgem Santíssima. Certo dia, teve uma ordenação sacerdotal, e os frades, que a ordem dos pregadores, são os frades dominicanos, são primos dos frades franciscanos. Só que o frei que ia fazer a pregação não foi. E agora, quem fará a pregação? E aí pediram para o frei Antônio, que sabia ler. Olha o critério para ele fazer a pregação, que ele sabia ler. Tem algum no meio de vocês que sabe ler? E aí os frades mostraram Antônio. Mal sabiam quem era aquele que ia fazer a pregação. Quando subiu no púlpito, aquele que achavam que só sabia ler, fez uma pregação, e da sua boca era tão doce a palavra de Deus, que todos ficaram extasiados. Mas quem é esse frade franciscano? E dali em diante descobriram o exímio doutor Antônio de Pádua, o exímio pregador de sermãos magníficos. E ele, com aquela sabedoria imensa, ao lado estava a humildade. Por isso que Antônio é sábio, porque ao lado da sabedoria está a humildade. E não só sabedoria, Deus o presenteou com vários dons. Era um grande taumaturgo. Santo Antônio, o frei Antônio não deixava ninguém sair, como diz o responsório de Santo Antônio, ninguém saía sem o seu auxílio. Essa história me contaram, não sei se é verídico, freis, mas tem tantas histórias que algumas nos ajudam, mas não importa se é verídico ou não, isso não interessa. O importante é a mensagem que a história traz. Uma jovem queria casar-se, mas ela não tinha, o noivo que ela escolheu não tinha o dinheiro do dote. E a jovem foi até o frei Antônio, porque muito mais do que casamenteiro, Santo Antônio, ele é guardião das famílias. Ele é protetor das famílias. Da família como igreja doméstica. Claro, essa expressão é contemporânea, mas isso ele já intuía na sua época. E aquela jovem foi desesperada, triste, porque o seu noivo não tinha. E Antônio pegou um envelope e deu a ela e disse assim: vai ali e pede para aquele comerciante colocar no peso. E o que pesar, peça que ele lhe dê. E você pede para o seu noivo pagar o dote. Quando a jovem chegou até lá no comércio, chegando lá, mostrou o envelope estava vazio. Mas quem te deu esse envelope, menina? Foi Frei Antônio. Ah, esse frade, quer dizer que ele está enganando você, está me fazendo de bobo? Pois diga para ele, que se não tiver nada aqui, ele vai me dar o dobro. E Frei Antônio disse, tudo bem, leve o envelope. Quando a moça colocou no peso, o peso fez isso. E foi certinho o valor do que o jovem, o seu amado, tinha que dar para o pai da noiva e assim poder casar. Um pobre ajudando outro pobre. Só os pobres ajudam os pobres. Não existe um pobre que não possa ajudar outro. Só os pobres ajudam os pobres. O pobre Antônio, que não tinha nada e por isso era feliz, pôde ajudar aquele pobre noivo, que só tinha o amor para dar para sua noiva, nada mais. E isso é o suficiente, mundo. É o suficiente o amor. Nada mais.
Nada mais é suficiente a não ser o amor. E o Frei Antônio olhou naquelas lágrimas daquela jovem, que o que ela queria era amar o seu amado, nada mais de interesse. Numa época onde reinados e reinados vendiam suas filhas para um compromisso, para que continuasse perpetuando a injustiça. É esse o casamenteiro que o mundo não conhece. É esse Antônio que o mundo precisa conhecer. Diz a história que os frades mesmo deixaram escrito que se a Bíblia acabasse no tempo de Santo Antônio, não tinha problema. Ele tinha toda a Bíblia na cabeça dele. Por isso que todas as imagens têm uma Bíblia, um livro. E Santo Antônio, como nós vimos no comentário, os frades menores franciscanos sempre cuidaram e foram pobres com os pobres e sempre cuidaram dos pobres. Sempre. E não foi difícil, não foi diferente com Santo Antônio. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então você, devoto e devota de Santo Antônio, que está levando esse pão é muito mais um símbolo, em grego quer dizer aquilo que nos une. O gesto de partilha do pão é para ensinar para uma sociedade onde tem mais de 14 milhões de desempregados, onde tem criança passando fome, onde tem pessoas comendo cacto porque não tem comida na mesa. Ainda tem gente que pode ajudar essa gente, que coloca a cabeça no travesseiro e consegue dormir. Santo Antônio não conseguia dormir enquanto estivesse com fome. A ordem dos frades menores franciscana não consegue dormir enquanto um pobre não tenha comida na sua mesa. Por isso que nós cantamos Santo Antônio do pão da pobreza, santo bom, que a ninguém deixa só. Vem gritar, bota pão nesta mesa. Roga a Deus, Santo Antônio, tenha dó do Brasil, que não aprendeu contigo o gesto da partilha. Porque o Criador, amados irmãos e irmãs, o Criador não tem culpa da fome do mundo. Deus não tem culpa nenhuma se o ser humano não aprendeu a amar o próximo. Deus não tem culpa. É só você ir na Ceasa da tua cidade que tu vai ver quantos legumes e quantas frutas estão estragadas todos os dias. É só você ir na cozinha dos restaurantes mais chique da tua cidade para te ver quantas comidas são jogadas no lixo. Então não é culpa do Criador, mundo, a fome. Que Santo Antônio nos ensine, com o pão da pobreza, a nós a partilhar. Porque quando há partilha, ninguém fica sem nada. Os cristãos tinham tudo em comum. Partilhavam seus bens com alegria. O Papa Francisco nos deu de presente esse revigoramento dessa espiritualidade bonita franciscana, que é a alegria. Se você que ajuda um pobre não ajuda com alegria, não é caridade, é descarrego de consciência, não é esmola, porque a caridade e a esmola a gente dá com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Repitamos juntos: Deus ama aquele que dá com alegria. Obrigado, Antônio de Pádua e de Lisboa, Antônio de todos nós. O Brasil hoje te reverencia e te agradece por inúmeras intercessões que o Senhor tem nos dado.
Aprendamos com Santo Antônio que cessem as palavras e que as obras comecem a gritar. Tem gente que fala muito e não faz nada. No segundo semestre nós vamos ver esse tipo de gente, que fala demais, mas não faz coisa alguma. Que cesse as mentiras, que cesse as palavras e que as obras possam gritar. A oferta da viúva grite, o pão do pobre grite, o gesto de partilha grite, o amor ao próximo grite. Aquela idosa que não consegue atravessar a avenida, mas aquele jovem deixa o seu compromisso atrasar para acompanhar a velhinha atravessando na rua, que esse gesto grite. No ônibus, no coletivo, o jovem dando lugar para o idoso que está com suas pernas cansadas de mais de 80 anos de caminhada, que essa obra grite. Que nós possamos voltar a dividir a nossa farinha, porque eu aprendi com a minha mãe. Quando faltava farinha, eu ia na vizinha e ela me dava um pouquinho de farinha. Hoje em dia não tem mais isso. A partilha acabou. É cada um no seu quadrado, é cada um por si. E Deus não está por todos não, viu? Deus está com muitos. Porque esse cada um por si, Deus por todos, é que o outro morra. Tem muitos irmãos com frio na rua, tem muitos irmãos passando fome. Santo Antônio nos ensina a isso, nos ensina o amor à igreja, nos ensina o amor ao evangelho. Aquela mula se ajoelhou diante do Santíssimo Sacramento e aqueles hereges se converteram. Antônio de Pádua nos ensina o amor à Eucaristia, que está cada vez menos em nossos altares. Eucaristia, Virgem Maria e Palavra. Santo Antônio nos ensina. Deus abençoe a todos. E Santo Antônio interceda por nós no céu, hoje e sempre. Amém.